Pedro Duran, Pedro Venceslau, para falarmos sobre eleições, trazendo para você um balanço do que aconteceu no domingo e, claro, também trazendo projeções para o que podemos esperar para aquelas cidades que ainda terão uma definição em segundo turno para a prefeitura. Não é o caso de 11 capitais. Tivemos 10 prefeitos reeleitos e um eleito. O que reforça, Pedro Duran, aquela tese que a gente vinha falando aqui durante essa cobertura, de que quem tem a máquina nas mãos já sai como o favorito numa eleição municipal. Carol, sai com uma grande vantagem, né? Com exceção de 3 capitais onde a gente teve os prefeitos tropeçando no primeiro turno, a gente teve de fato uma eleição significativa daqueles que já estavam no poder e que conseguiram a reeleição. Aliás, alguns deles se credenciando para disputar o governo do estado daqui 2 anos, né? Então já é um panorama importante para a gente analisar destas eleições, para começar a mostrar então a cara, o rosto desses prefeitos eleitos. Vamos mostrar a nossa arte aqui, que a gente preparou e que traz um panorama de todos eles. Para destacar alguns pontos aqui, Carol, a gente passa por São Luís do Maranhão, Recife, Salvador, Maceió, Boa Vista e Macapá, com mais de 70% dos votos para esses prefeitos. Impressionante, né? Então, uma vantagem muito confortável. Ali, em Macapá, 85%, o maior percentual entre aqueles reeleitos. Exato. E aí, na sequência, tem o JHC, né, de Maceió, você tem o João Campos com 78%. Efetivamente, o que é importante chamar atenção é as pesquisas já mostravam isso. As pesquisas já apontavam, inclusive, muito próximas desse percentual. Então, a gente teve aqui, de fato, um número bem significativo de prefeitos eleitos. Do partido de Jair Bolsonaro, 2 prefeitos foram reeleitos no primeiro turno. O JHC, de Maceió, e o Tião Bocalon, de Rio Branco. Mas outros destes prefeitos ganharam ou o apoio ou o carimbo bolsonarista no primeiro turno. É o caso, por exemplo, de Bruno Reis, de Salvador, que ganhou o apoio de Jair Bolsonaro. Topázio Neto teve a vice indicada por Jair Bolsonaro. E o Arthur Henrique, lá em Boa Vista, também ganhou com o apoio de Jair Bolsonaro. Centrão como protagonista dessa eleição dos prefeitos e 2 prefeitos reeleitos em capitais com o apoio de Lula. Um apoio mais envergonhado, é verdade, não mostraram tanto Lula a campanha, mas conseguiram essa façanha. João Campos, em Recife, com 78% e o Eduardo Paes, no Rio de Janeiro, com 60% dos votos. Os 2 tiveram Lula ao lado deles na campanha, mas ao lado um pouquinho para trás, né? Porque não apareceram ali na vitrine. Inclusive, Pedro Venceslau, vamos destrinchar aqui esses números. O Pedro Duran coloca pra gente não só a reeleição desses nomes da política, mas aqueles que já querem carimbar o passaporte para o governo do estado. Por exemplo, o caso do João Campos lá em Recife, quando ele é questionado nas sabatinas para essa disputa eleitoral, ele é sempre questionado pelos jornalistas se ele vai concorrer ao governo do estado ou não. Ele vai se esquivando, não responde. É uma das possibilidades que temos aqui? Praticamente certo isso. O João Campos ele já é considerado no PSB candidato a governador em 2026. Tanto é que agora no segundo turno, já liberado da campanha, vai partir para o interior do estado para garantir a eleição de cidades importantes como Caruaru, onde tem um segundo turno bem concorrido entre o candidato apoiado por ele e a candidata apoiada pela governadora Raquel Lira. Raquel Lira, que vai tentar a reeleição em 2026, é uma governadora que é do PSDB, mas já está disputando espaço cidade por cidade com o João Campos. E o candidato dela não foi bem, né, Pedro Venceslau? Exatamente, aqui, Daniel já Coelho. temos os números de Recife com o Pedro. Daniel Coelho, o candidato apoiado pela governadora Raquel Lira, teve um desempenho muito ruim, muito fraco na cidade e não fez sombra ao João Campos, que agora passa a ser também disputadíssimo para ser cabo eleitoral em outras cidades pelo Brasil. Inclusive, há uma expectativa que ele venha até São Paulo reforçar o palanque aqui de Guilherme Boulos. E é um político que também já desponta como uma liderança do campo da esquerda nacionalmente. Vai ser importantíssimo no projeto de reeleição para o presidente Lula em 2026 e é alguém que também que já passa a ter uma ascendência maior sobre o partido dele, que é o PSB. Então temos João Campos eleito em Recife, reeleito no caso, com 28,11%, Gilson Machado do PL, 13,9%, falei o quê? 28. Nossa, 78, vamos lá, né? 78% dos votos, reeleito João Campos em Recife. Gilson Machado do PL, 13,9%, Dani Portela do PSOL, 3,7%, Daniel Coelho, 3,2%. Aqui no caso, destaque, porque tínhamos aí uma tentativa de uma polarização, porque temos o candidato com o apoio do presidente Lula
e Gilson Machado, que foi inclusive ministro do ex-presidente Jair Bolsonaro e tinha aí o carimbo de apoio do ex-presidente da República nessa disputa pelo comando da capital de Pernambuco. João Campos preferiu não ter o Lula na campanha na linha de frente, porque para ele fazia mais sentido dialogar com um eleitor mais de centro, enquanto Gilson Machado está esperando até agora o apoio do Bolsonaro lá em Recife, que efetivamente não se realizou como ele esperava e, consequentemente, o ex-ministro acabou ficando aí num amargo segundo lugar com 13%. Por isso que a gente fala que em tentativa de polarização, foi isso que a gente acompanhou lá em Recife. Agora vamos para Salvador também, temos aqui os números, mais um prefeito reeleito por lá, temos aqui os números de Salvador para a gente poder ilustrar com análise e também projeções aqui do Bruno Reis, reeleito com 78% dos votos, 78,6%, Kleber Rosa do PSOL 10,4%, Geraldo Júnior do MDB 10,3%, Eslane Paixão 0,4% da Unidade Popular. E aqui eu destaco Geraldo Júnior do MDB. Ele é o vice-governador do estado, Pedro Venceslau, e chega nessa disputa em terceiro lugar. Chega a ser um termômetro para o PT no estado? É sinal de alerta ligado por lá? Total, porque temos ali duas grandes lideranças do PT no estado, né? Quer dizer, o Jacques Wagner é o líder do governo no Senado. Então, essa foi uma derrota que, para o PT, uma derrota maiúscula, ele ter ficado atrás, inclusive, do candidato do PSOL. Temos também ali o Rui Costa, que é o chefe da Casa Civil, da Presidência da República, também uma liderança importante ali do estado. Fizeram uma aposta muito grande já, imaginando que ele pudesse ir para o segundo turno com Bruno Reis, que é o candidato do ACM, uma cidade que é um reduto do PT, historicamente falando. O Luiz Inácio Lula da Silva venceu as eleições presidenciais todas que ele concorreu ali na cidade. E agora temos um candidato que não é um candidato bolsonarista, é mais uma vitória política também do ACM Neto, que conseguiu fazer o seu sucessor em primeiro turno. É um candidato do Centrão, num reduto da esquerda, mas que mostra que o PT ali no estado, com a máquina na mão, não conseguiu fazer frente sequer ao candidato do PSOL. O PT que, inclusive, vai completar a maioridade, né? Em janeiro, o PT comemora 18 anos governando o estado da Bahia. E isso é muito interessante, Pedros, quando a gente olha para o cenário das eleições municipais, o quanto que temos esse momento de recados para 2026. Acho que no caso da Bahia, isso está muito bem ilustrado, não, Duran? Super, mas aqui, Carol, claramente o Bruno Reis colocou à prova, foi testado e aprovado pela gestão dele na cidade de Salvador, capital baiana. A população referendou o atual prefeito e escolheu continuar com ele por mais 4 anos. Isso significa que o PT perde força no estado da Bahia? Não necessariamente, mas isso daqui é muito emblemático. Você ter tido o candidato do PSOL, que não foi o apoiado por Lula, ultrapassando Geraldo Júnior e alcançando o segundo lugar, tudo bem, é uma diferença de 0,1%, mas é uma simbólico. Diferença. É o vice-governador do estado. Nós tivemos o governador, o presidente da República, os senadores, todos eles subindo no palanque, vestidos de filhos de Gandhi, junto com o vice-governador do estado para fazer campanha, e não emplacou, não deu certo, não decolou. Ou seja, claramente aqui é uma prova de que, assim, ter um bom padrinho ou bons padrinhos não faz do candidato vitorioso. E sem recursos, né? Kleber Rosa entrou nessa disputa, ninguém achava que ele fosse ter um desempenho tão bom, com pouco dinheiro, quase sem tempo de televisão, em comparação ao Geraldo Júnior. Ele tinha um palanque eletrônico muito superior ao candidato do PSOL, muito mais tempo de televisão e sem máquina, né? Então, realmente, um resultado bastante surpreendente.